Olá, tudo bem? Esse é o nosso último encontro da nossa Semana da Esperança, com o tema A Verdade Revelada. Nosso texto-chave está em Apocalipse 1, verso 3. Bem-aventurados, felizes, aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam, obedecem às coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Vamos orar? Grande Deus, nos abençoa, estudar a tua palavra, nos dê sabedoria, livra-nos do mal, em nome de Jesus. Amém. O tema do nosso estudo de hoje é a sétima trombeta. O livro do Apocalipse nos apresenta sete trombetas. Lá temos uma diferença entre trombetas e pragas. Durante as trombetas, se pegarmos o exemplo de Apocalipse 11, lá lemos assim: naquela hora houve grande terremoto e ruiu a 10ª parte da cidade. Morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória a Deus do céu. Então, durante o período das trombetas, ainda há pessoas que dão glória ao Deus do céu, mesmo diante de várias situações negativas. Já nas pragas, como lemos em Apocalipse 16, verso 9, com efeito os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Então, no período das trombetas ainda temos glória a Deus. No período das pragas ainda já não temos mais glória a Deus. A ação do Espírito ainda é intensa no período das trombetas. A ação do Espírito naqueles que ainda não se arrependeram não acontece mais no período das pragas. É diferente, é diferente. A sexta trombeta se cumpriu em 11 de agosto de 1840. Ali terminou o período de hora, dia, mês e ano. Se você fizer aí a conta de acordo com o método de Deus, dia, ano, nós temos 391 anos e 15 dias. Esse período corresponde de 27 de julho de 1449 a 11 de agosto de 1840. Então, desde esse momento até o momento da nova terra, nós estamos no período da sétima trombeta. Apocalipse 11 inicia a sétima trombeta dizendo: o sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o rosto e adoraram a Deus. O reino do mundo se tornou do Senhor e do seu Cristo, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passastes a reinar. De acordo com o livro de Daniel, capítulo 7, verso 13 e 14, o reino é dado a Jesus quando ele termina o juízo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias. Não é a volta de Jesus, é o movimento de Jesus no santuário celestial, do santo para o santíssimo. E o fizeram chegar até ele. E aí no verso 14, foi-lhe dado domínio, glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. Então, qual é a ordem? Juízo celestial, e depois Jesus recebe o reino. Grande conflito. Página 427 diz: Cristo, conforme foi declarado pelo profeta Daniel, receberá do ancião de dias no céu o domínio, a honra e o reino. Receberá a nova Jerusalém, a capital do seu reino. Tendo recebido o reino, ele virá em glória, como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, para a redenção de seu povo. Então, de maneira clara aí, Bíblia, grande conflito no mesmo discurso. Juízo no céu, recebimento do reino. E aí Apocalipse 11 continua na sétima trombeta dizendo: na verdade, as nações se enfureceram. Evento 1. Chegou, porém, a tua ira,
evento 2. E o tempo determinado para serem julgados os mortos, evento 3. Para se dar o galardão aos teus servos, evento 4. Os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Evento 5. Apocalipse 11, verso 18. Depois de declarar a certeza de que Cristo há de herdar o reino, há de fazer a sua parte como juiz de toda a terra, afirma 5 eventos no verso 18. Vi que a ira das nações, a ira de Deus e o tempo de julgar os mortos eram acontecimentos separados e distintos. E aí temos uma declaração-chave: seguindo-se um ao outro. Também que Miguel não se havia levantado e que o tempo de angústia, tal como nunca houve, ainda não havia começado. Então, o tempo de angústia é o tempo em que os salvos estarão nesse desafio de angústia e os ímpios estarão recebendo as pragas. Então, vamos voltar à declaração que temos na tela. A ira das nações, a ira de Deus e o tempo de julgar os mortos são eventos separados e distintos, seguindo-se um ao outro. A ira de Deus nós sabemos o que é. São as 7 pragas do Apocalipse. As nações estão se irando agora. Grande conflito, página 36. Diante de guerras, levantes em contrário à vontade de Deus. Mas quando o nosso sumo sacerdote concluir sua obra no santuário, ele se levantará, porá as vestes de vingança, e então as 7 últimas pragas serão derramadas. Então, nações iradas está acontecendo agora. Nós temos aí muitos conflitos, ok? Independente de motivações, muitos conflitos. O que vem posterior? Cristo então termina a obra no santuário celestial, o apagar dos pecados daqueles que se arrependeram. E aí virá as 7 últimas pragas. A sétima trombeta está nos dando, em sequência, os últimos eventos antes da nova terra. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados. Então, mortos postos em pé, eles foram ressuscitados. Esse é o juízo final. Eles foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Livro do Apocalipse, capítulo 1, verso 3 diz: Bem-aventurados aqueles que leem, e aqueles que ouvem as palavras da profecia, e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Retornando ao nosso texto do verso 18, após as nações se enfurecerem, que está acontecendo hoje, temos a ira de Deus, as 7 pragas. Depois, o tempo de serem julgados os mortos. Apocalipse 20 junta a declaração de julgados os mortos quando eles são ressuscitados após o milênio, e há um juízo final. Diante desse juízo final, temos aqueles que vão receber o galardão, a nova terra, e aqueles que serão destruídos porque destruíram a terra. A sétima trombeta corresponde ao período depois da sexta, até o período da nova terra. O que temos a temer? Não temos nada a temer. Hoje nos convida o Senhor a ler, ouvir e obedecer às palavras escritas neste livro, pois o tempo está próximo. Que essa seja a minha e a sua decisão. Compartilhe a nossa Semana da Esperança com mais e mais pessoas, para que não só a cada um de nós essa mensagem esteja presente, mas a muitas e muitas pessoas. Vamos agradecer a Deus? Grande Deus, nós agradecemos pela Tua palavra que chega até nós e nos comprometemos, por livre e espontânea vontade,
a levar essas boas novas a mais e mais pessoas. Encha-nos com teu Espírito, livra-nos do mal. Nós oramos com gratidão e em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe.